Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui e nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas de como que você pode estar segurando o seu lápis na hora de desenhar. Aí beleza, você vai estar ouvindo essa minha introdução aqui agora, aí você deve estar pensando aí com você: mas é sério mesmo que esse cara veio fazer um vídeo ensinando a como segurar a droga de um lápis? Mas que tipo de pó esse cara anda cheirando pra fazer umas coisas bobas dessas? Mas calma, isso tem lá sua importância, sobretudo pra você que tá começando. Mas a gente já vai chegar lá. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like pra dar aquela força pra mim, beleza? Então bora pro vídeo. E bom, tem dois jeitinhos que você pode estar fazendo aqui para segurar o seu lápis. O primeiro é nesse daqui, onde você apoia tanto o dedão como o dedo anelar e o dedo indicativo, segurando mais na ponta aqui do lápis, sabe? E a segunda forma é essa daqui, onde você segura o lápis por inteiro, utilizando todos os dedos da sua mão, porém de uma forma meio suave. Começando com essa pegada aqui, ela é interessante para você fazer movimentos curtos onde você precisa colocar mais detalhe, por a gente ter uma precisão maior ao estar segurando mais aqui na ponta do lápis. E é justamente aqui que a gente já começa a entrar nos pulos do gato que eu quero te ensinar. Porque sabe quando você vai esboçar e você fica meio durão, fazendo traços meio bagunçados ou fortes demais, sabe? Tanto que na hora até que você pegar e apagar o esboço, você vai ver que o negócio praticamente já está tatuado ali na folha, de tão forte que ficou. Então, nesse caso, é só você pegar e mudar um pouco a empunhadura, pegando mais pro centro do lápis ou mais na ponta. Na verdade, você pegar e alternando seria o ideal, sabe? Dessa forma você consegue ter uma amplitude um pouquinho maior e melhor durante os seus traços, e principalmente consegue deixar suas linhas bem mais suaves, o que na hora do esboço é extremamente interessante e importante, e te ajuda também a ter um certo controle a mais na hora de pegar e fazer o sombreamento. Outra coisa importante é que, sendo essa aquela forma que a gente aprende lá no começo da nossa vida, que a gente usa para poder escrever, é muito comum que nossa memória muscular já tenha gravado e de forma intuitiva a gente sempre esteja utilizando. Porém, no desenho não é muito legal você ficar engessado sempre nessa posição, onde nessa forma aqui você acaba ponhando o pulso, até o braço aqui na folha, sabe? Mas sim, você pegar e usar seu braço como um todo, até o ombro, fazendo movimentos maiores, criando mais amplitude. Dessa forma você consegue fazer traços mais compridos com muito mais facilidade e fazendo também linhas bem mais fluidas e gestuais, e até ajuda a evitar um pouquinho aquelas linhas mais cabeludas, sabe? Já essa segunda forma aqui é interessante também de você estar utilizando, onde, por exemplo, se você segurar inclinando mais a ponta aqui do lápis, você consegue ter traços bem mais finos, e dessa outra forma aqui, deixando o lápis mais deitadinho, você consegue ter traços bem mais grossos. Nessa forma, você consegue fazer traços bem mais dinâmicos e variar com muito mais facilidade entre traços mais finos e traços mais grossos, permitindo também, dependendo da pressão que você aplicar aí, né, ter acesso a diversos níveis de graduação, o que é bem útil na hora de você pegar e fazer algum sombreamento, sabe? Além de também gerar alguns efeitos bacanas com essa facilidade de troca, porque, por exemplo, você pode brincar aí de testar fazer cabelos ondulados com ele, de um jeito bem mais fácil e prático, sabe? E uma coisa bacana que eu queria citar aqui é que, se você parar para olhar, isso aqui dá até para comparar um pouquinho, fazer uma correlação ali, né, com aquela técnica de caligrafia que o pessoal lá no Japão utiliza na hora de pegar e treinar, né? Por exemplo, eles pegam uma tela, aí pegam um pincel, aí treina com esse pincel pegar e escrever algum kanji. Até a gente, na verdade, quando a gente vai fazer alguma pintura em aquarela ou qualquer outra coisa que utilize um pincel, a gente também acaba tendo essa mesma facilidade de trocar para um traço mais fino para um mais grosso, simplesmente dando uma mudadinha ali na forma como a gente segura ou passa o pincel. E bom, o negócio aqui é praticar, sabe? Até pegar e chegar numa situação onde isso aqui acaba ficando intuitivo. Porque aí, durante os seus desenhos, você vai pegar e vai estar alternando de forma automática. A gente está segurando desde a ponta do lápis, ou mais pro meio, ou mais para outra extremidade. Isso aqui é bacana, como eu falei, para você conseguir ter diferentes tipos de traço ali, linhas mais suaves no seu desenho. E bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero de coração que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aquele like para dar aquela força para mim. Compartilha com alguém que você acredita que pode vir a ajudar também. E se inscreva no canal para continuar ajudando a gente a crescer cada vez mais. Continuar também trazendo conteúdo para você, beleza? É isso daí e fui! But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.